Bom dia! Novamente bom dia! Porque a culpa aqui do nosso áudio hoje, né, Bianca? A gente já tinha engatado a primeira aqui, mas o Sandro jogou um baldinho de água gelada, mas tudo bem. Eu estou com essa preciosidade aqui na minha frente, Bianca Soprano, uma psicóloga, especialista em análise existencial e logoterapia. Uma riqueza ambulante, uma história fantástica, uma mulher que agrega muito na vida de outras pessoas. Forte, sensível, trouxe toda essa força para esse projeto, onde me gerou muita curiosidade para saber em que momento da vida que isso tocou e você foi em busca. Porque esse teu projeto, a forma que você conduz ali, um pouquinho que eu consegui compreender e conhecer, me encantou. E eu adoraria que você falasse aqui hoje sobre o meu papel no mundo, a tua experiência, mais de 90 países, né? Mais de 90 países. 3 anos. Você fique à vontade, porque eu estou de boca aberta com toda essa trajetória de vida. Então eu vou te contando e se você precisar me interromper a qualquer momento, perguntar qualquer coisa, pelo amor de Deus, tá? Fique à vontade. Não, é muita história bacana, é muita coisa bacana. Então, assim, acho que eu vou dividir um pouco, porque vamos ver, vou começar pelo papel no mundo para te falar da viagem, né? Você que manda. Da onde que surgiu esse projeto do Meu Papel no Mundo, do curso, né, chamado Meu Papel no Mundo? Surgiu, acho que, de uma questão pessoal minha, que eu tinha quando eu era mais nova, assim, mais nova mesmo, né, 10 anos de idade, que eu percebia que teve uma experiência que para mim foi bem marcante, que foi quando eu fui com os meus pais para Disney. Eu tinha 10 aninhos e a gente foi, os meus pais, os amigos dos meus pais, 2 casais com seus filhos, e todo mundo era muito amigo naquela época, né, tanto os pais quanto os filhos. Então, uma das pessoas que estava junto era minha melhor amiga, a outra era uma prima minha. Tudo em família. Tudo em família. Literalmente. E quando a gente chegou na Disney, primeiro percebi que um pouco antes da viagem, assim, vamos colocar ali alguns dias antes, as pessoas estavam muito excitadas com aquela ida para a Disney e para os Estados Unidos juntos. Estavam vibrando com aquela viagem e planejando aquela viagem e programando aquela viagem e buscando informações sobre aquela viagem, por mais que a gente tivesse guia. E eu estava tipo, que bom que a gente vai junto, todo mundo junto. Eu não estava assim na mesma excitação. Ok. Quando a gente chegou na viagem em si, quando a gente foi eu lembro que foi no segundo dia de viagem, a gente foi para o Wet n Wild, que era um parque aquático. E eu comecei a experimentar um sentimento de vazio e de tristeza muito profundo. Sério? Com 10 anos de idade. Sério. Pela primeira vez. Eu já era uma menina... Na euforia, na ansiedade. Todo mundo na euforia, na ansiedade. E você é como se tivesse sido jogada para um outro lugar dentro de mim. E ali eu percebi assim, peraí, tem alguma diferença entre mim e as pessoas, né? Elas gostam de estar aqui, elas ficam felizes simplesmente por chegar a um lugar que elas gostariam de chegar, por exemplo, a Disney. E o lugar não tem o mesmo poder sobre mim e eu não tenho o mesmo gosto. E eu comecei a pensar, será que eu sou estranha? Então eu comecei a ficar... além de eu estar sentindo o vazio e a tristeza, eu disse, por que eu não sou que nem os outros? Por que eu não sinto a mesma coisa? E aí, essa sensação ficou comigo. E, de alguma forma, eu sempre me senti meio ET na vida, né? Meio esquisita. Porque eu pensava, nossa, parecia que as pessoas gostavam de certas coisas, se empolgavam e se entusiasmavam com certas coisas, e eu não. E eu dizia, mas então o que me entusiasma? Essa era a pergunta minha, desde pequena. 10 anos de idade. Não bem elaborado aos 10, né? Os 10 foi, sim. Né? Aquilo foi... O que é isso dentro de mim? E, ao longo da vida, isso foi ficando cada vez mais explícito para mim mesma. As pessoas de fora não estavam vendo. Quem estava sentindo era eu. Eu sempre fui muito conversadeira, social. Então, eu estava sempre conversando, rindo, mas dentro de mim... Mas aquilo dentro de você... Estava dando voltas, né? E aí, ok, quando chegou a época da decisão do curso, do que fazer de faculdade, eu pensei, bom, só pode ser psicologia, né?
para eu ser essa pessoa assim, meio, vamos botar assim, esquisita, o que eu gosto? E eu gostava muito de ouvir as pessoas. E eu gostava muito de ajudar quando eu sentia que as pessoas estivessem sofrendo também. Eu tinha paciência para o sofrimento, tinha gosto por ouvir. E uma grande empatia, né? E uma grande empatia, verdade, você pegou. E aí eu disse, vou fazer psicologia. Fui fazer psicologia e ali eu já comecei a dizer, gente, eu tenho um lugar no mundo, que é esse. Eu gosto dessas conversas mais profundas, eu gosto desses temas mais profundos. É disso que eu gosto, é disso que eu me interesso, né? Então isso já, a psicologia já começou a resolver isso. Eu disse, gente, então assim, eu não sou um ET, né? Não, as pessoas têm um lugar no mundo, têm um papel no mundo. Só que você precisa saber qual. Mas literalmente, né? Na teoria é bacana, a gente fala isso, todo mundo fala isso, mas no dia a dia, quantos não se sentem do jeito que você se sentiu lá atrás? Uhum. Que até hoje não sabe qual é o seu papel no mundo. Quem sou eu? O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo aqui? Exatamente. Exatamente. Então, foi ali que a psicologia começou a me dar um lugar, tipo assim, olha, você pode trabalhar com isso. Você pode ter um espaço para isso. Um espaço para você ser isso que você é, né? E aí eu fui percebendo que, através da psicologia, que a profissão, né, o trabalho, ele tem essa característica de poder dar um lugar para as pessoas. Porque o trabalho, você não trabalha com qualquer coisa. Num certo momento da vida, você precisa trabalhar com o que aparece, né? Sim. E não tem muita escolha. Mas vai chegando um momento, se você ir conseguindo e se as coisas forem dando certo, vai chegando um momento que você consegue ir construindo um trabalho que possa ser a expressão daquilo que você tem de bom e não daquilo que te falta. Sim, porque senão a gente o caso foi o que você descobriu na psicologia. Você pode ser cada vez mais a Bianca. Mais a Bianca. Acolhendo as pessoas com o teu olhar empático, né? O coração empático, porque são várias formas de empatia, né? Porque não é só você... imagine se fosse eu, mas não é só imagine se fosse eu. Imagine os sentimentos do outro para aquilo, né? Eu acho que essa é uma verdadeira empatia que engloba mais coisas, né? Sim. Tipo, já pensou naquilo? Pensou é fácil, mas acho que a verdadeira empatia é você detectar aquilo, mas você também sentir, né? Você ter aquele cuidado, aquela delicadeza, aquele tato, aquela gentileza em estar contribuindo com uma pessoa. Pode ser só como um ouvinte ou conselheiro, sim, né? Sim. E penso eu que o que mais falta nesse mundo é empatia. Se tivesse mais empatia, pessoas com mais empatias no mundo, a gente... Ainda mais hoje em dia, né? Tantos problemas que temos resolvidos. E aí, Marcele, posso chamar de Má? Amo quando me chamam de Má. É só quem eu gosto que eu deixo chamar de Má. Mas e o que aconteceu? A psicologia, então, começou a me dar um lugar, né? E aí eu me formei, mas ainda assim eu percebi assim, ok. Então a psicologia me dá esse lugar que eu posso ter no futuro, não logo que eu me formasse, de ser a psicóloga clínica. Aquela que escuta, aquela que ouve, né? Mas eu lembro quando eu ia para o trabalho todos os dias, eu ligava numa determinada altura, na época eu trabalhava em empresa. Então, quando eu me formei, fui trabalhar em empresa, em RH, que é uma forma de ajudar os funcionários, né? As lideranças. Mas eu pensava assim, não, isso aqui é só para eu começar, porque eu não posso começar direto pela psicologia clínica, porque quem que vai bater lá no meu consultório, né? E mais tarde, em algum momento, eu migro para a psicologia clínica. Essa era a minha ideia. E aí, quando eu ia pro trabalho, eu lembro que eu dava carona para 2 amigas e elas me pediam para... liga o rádio. E sempre estava lá, a gente ligava o rádio e estava assim, tocando, na época era CBN, e eram as notícias, né? E a gente escutava, assim, num determinado caminho, aquela rádio, e eu ficava ouvindo aquilo, e eu pensava, mas é sempre assim, uma notícia, que então está acontecendo isso com o Brasil, está acontecendo isso em tal país, está acontecendo isso em tal país, sempre essas notícias, né? Então, parecia que a vida estava sempre acontecendo, trazendo situações,
Mas eu não conseguia compreender aquilo muito a fundo. Eu percebia a própria política, você tem que compreender a fundo para você entender o que está acontecendo. Se está acontecendo um problema entre, sei lá, Israel e Palestina, você tem que compreender a fundo para poder entender o que está acontecendo ali. O que você sentia com tudo isso? Eu sentia assim, como que eu entendo tudo isso? Porque parecia muitas informações soltas. Eu tive várias vezes essa sensação? Aham. Né? Como cara, eu vou ter que estudar tudo isso. Tudo isso para poder entender, senão eu fico aqui perdida, né? Na situação. Nossa, eu estou sozinha. Sim. Como é que eu acompanho tudo isso, né? E daí tem as tragédias normais que sempre são narradas em rádio. Aconteceu isso, assassinato aqui, morreu ali, não sei o que, não sei o que. E eu pensava, meu Deus, mas a vida sempre tem sofrimento, sempre tem problemas, né? Será que as situações mudam ou elas vão se repetindo? Então eu tinha essas perguntas. Será que é só uma fase? Será que é só uma fase? Será que muda? Como é que é? Acaba uma guerra aqui, mas começa uma ali? Acaba essa daqui e começa uma lá? Por que é assim, né? Então eu fui percebendo que a psicologia, ela me ajudava muito a entender a história de vida das pessoas, como que elas chegaram ali e como que eu podia ajudá-las no sofrimento delas e nos problemas que elas viam, a tratar esses problemas para que elas pudessem se libertar daquilo, né? Então, daquilo pessoalmente. Então eu tinha um olhar para a pessoa que a psicologia me dava de entender indivíduo a indivíduo, indivíduo a indivíduo. Se eu estudasse a política brasileira, talvez eu entenderia melhor da política brasileira. Se eu estudasse melhor da guerra palestina, talvez eu entendesse um pouquinho melhor da guerra da Palestina. Mas eu percebi que existia uma infinitude do conhecimento. Era uma infinidade de coisas. E que, por mais que eu desse atenção de pessoa para pessoa no consultório, eu não sabia direito o que era a vida. Eu poderia saber como vive a Maria, como vive o João, como vive o Antônio. Quais são os sofrimentos da Maria, quais são os sofrimentos do João, quais são os sofrimentos do Antônio. Mas o que é o ser humano? O que é a vida? Não a minha vida ou a vida dos meus familiares, ou a vida dos pacientes, ou a vida dos meus amigos, ou a vida do meu país, e para além do Brasil. Então, eu percebi que eu tinha essas perguntas. E eu pensava assim, bom, isso aí eu não sei como é que eu vou resolver. Continuei trabalhando até Mas você estava sempre em busca daquela pecinha ali do quebra-cabeça, porque a hora que você acha a pecinha, você acha que sanou uma das dúvidas e vem outras. De cada uma que sana, vem mais 3, 4, 5. Perfeita colocação, exatamente. E aí eu fiquei com isso, fui trabalhando no RH, e aí eu fui fazendo uma transição de carreira. Comecei a dar aula em faculdade, enquanto eu trabalhava de dia. E aí eu deixei o trabalho para começar a atender no consultório. E aí eu estava dando aula na faculdade e atendendo no consultório de dia. E aí o Guilherme chega um dia em casa, ele já vinha falando que ele queria dar uma volta ao mundo. Já fazia, pelo menos naquela época, uns 4 anos. Quando a gente começou a namorar, ele foi fazer 30 dias de uma viagem para Tailândia, Camboja. Tailândia e Camboja, Então, assim, o Guilherme já era esse ser que eu comecei a namorar e que ia pegar 30 dias de férias para Tailândia e Camboja, que mal e mal tinha ouvido falar na época. Isso era 2004. E aí eu falei, nossa, que cara interessante, né? Isso eu já gostei dele por isso, assim, né? Outra coisa que me chamava a atenção, o Guilherme trabalhava numa empresa na época, e ele era engenheiro florestal. E ele contando da empresa, ele contava muito empolgado do que a empresa produzia, do que a empresa fazia, mas sempre falando do quanto a empresa era bacana, não falando, se achando sobre ele mesmo, né? O Guilherme não falava de dinheiro, ele falava da viagem, ele falava do trabalho, da vivência, da vida, né? Aquilo também me chamou a atenção, foram coisas que foram fazendo, nossa, esse cara é legal, esse cara é diferente, né? E aí, começamos a namorar, ele falava que um dia ele queria fazer essa viagem, até que ele chegou em casa, bem nesse período, e me disse, Bianca, a empresa que eu estou trabalhando foi vendida, eu fui chamado para trabalhar na próxima, mas eu já neguei, disse que não vou, porque nós vamos dar a volta ao mundo. Uau! E aí eu olhei e falei, nós vamos, né? Né? Você me perguntou se eu quero, se eu posso, né? Daí ele falou assim, Bianca, eu preciso fazer essa viagem, eu já estou há um tempo, né, te falando que preciso fazer essa viagem, eu preciso fazer, vamos. E aí eu senti que era realmente algo que ele precisava fazer. Eu falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu não sei se eu vou,
porque eu preciso pensar também. Mas qualquer coisa você vai e eu vou me encontrando com você. Uau! Em alguns momentos da viagem. Tá bom. Aí eu voltei para minha terapia, na época, para perguntar, para conversar com a minha psicóloga. Eu falei, gente, eu não sei o que, eu não sei se eu vou ou se eu não vou, porque eu queria tanto a psicologia clínica. Agora que eu comecei a trabalhar, como é que eu vou largar tudo para ir conhecer a Uganda e a Ruanda nesse momento? Né? O que isso tem a ver? Né? Porque era isso, o Guilherme nem ia para a Europa na época, nem Oceania. Ele falou, nós vamos para a África. Essa era a proposta, ir para a África. Eu, como é que eu vou para a África agora, né? E aí, conversando e com a minha psicóloga na época, e pensando, o que aconteceu? Um pouquinho antes dessa proposta do Guilherme, eu comecei a fazer um curso com um grupo, né, que eu fui chamada por uma amiga que me falou, um grupo de estudos, que era um professor de filosofia, que ele dava aulas nas segundas-feiras à noite do livro de Aristóteles chamado Metafísica. E no curso de psicologia, a gente sem você imaginar, as coisas estavam querendo se encaixando. Porque no curso de psicologia, a filosofia é muito fraca. Então, a gente entende muito assim, como que são as histórias de vida e como que a gente trata essas histórias. E aonde que elas se inosam e aonde que elas se desenosam. Mas você não entende muito o que é o ser humano. Né? Qual o sentido da vida, não no sentido ainda espiritual, mas o que é ser um ser humano e que função um humano tem simplesmente por ser um humano. Né? A filosofia é a que vai cuidar disso. Quando eu começo a estudar a metafísica de Aristóteles, eu falo, meu Deus do céu, eu não sei nada. Então, é isso que eu falava, você encaixa, daí você fala, meu Deus, quanto mais informação eu tenho, né? Tipo, parece que menos sei. Exatamente. Como diz Sócrates, só sei que nada sei. Exatamente. Não, porque quanto mais a gente sabe... quase que eu fui botar no café aqui. Quanto mais a gente sabe, mais a gente sabe que não sabe. Porque vai ficando mais claro o tamanho da ignorância. Isso é real. É verdade. Isso é real, né? E aí, bom, fui juntando a filosofia ali. Fui gostando muito do curso de filosofia. E aí eu fui percebendo na terapia que, puxa, a viagem poderia me falar muito mais sobre a vida do que eu ficando ali naquele momento. Check, né? Era meio óbvio. Vai. Que parte que eu não tinha entendido, né? Eu falei pro Guilherme, tudo bem, vai. O Guilherme foi. E eu fui 2 meses depois porque eu tinha que acabar o semestre. Eu não queria deixar os alunos ali no meio, né? Eu estava no meio do semestre. E 60 dias depois você encontrou? 60 dias depois eu encontro o Guilherme na Tanzânia. Uau. Sendo que, até aquele momento, eu tinha ido para a fronteira da Argentina, Estados Unidos com meus pais, e França, rapidamente, Espanha e... acho que França e Espanha. Então, eu conhecia quase nada do mundo e eu vou para encontrá-lo na Tanzânia. Então, já foi aquele baque. Quando eu chego na Tanzânia, fora eu estar na África, apesar de existir cristãos na Tanzânia, a maioria é muçulmanos. Então, aquelas mulheres, né, tapadas com aquelas roupas. Então, foi aquela coisa tipo assim, meu Deus do céu, onde é que eu vim parar? Me chamou, assim, a atenção. E aí, foi muito interessante que logo que eu cheguei, o Guilherme me buscou no aeroporto, aquela coisa, entramos no táxi, e o Guilherme sempre falava, olha, Bianca, vai ser uma viagem de mochila nas costas e com um orçamento bem apertado, para que a gente gaste o mínimo possível e ainda volte para o Brasil com dinheiro, né? Para a gente poder recomeçar. E essa viagem bem apertada é para que a gente viva a experiência da forma mais próxima da experiência. Perfeito, né? Do que ficar lá numa van com ar-condicionado. Mas eu não tinha ideia do que ele estava dizendo até entrar naquele táxi. Eu lembro que quando a gente pegou o táxi, a gente começou a ir assim, a gente passou saímos do aeroporto, aquela região do aeroporto, fomos passando por um bairro super bonito, assim. Falei, nossa, que legal, será que é aqui? O carro passou. Aí fomos passando por um centro super bonito, assim. Falei, nossa, que legal, passou o carro. Também não aí é aqui. A coisa começou a escurecer, a ficar suja, a ficar feia, aquela cara de frente de rodoviária, assim. Sabe, de cidade grande? Sim. Quando a gente para, assim, na frente de um hotel, assim, caindo aos pedaços, que tinha um latão de lixo, um mendigo do lado, uma porta redonda de entrada, outro latão de lixo e outro mendigo. Aí eu olhei para o Guilherme e falei, é aqui? Aí ele falou, é. Aí eu lembro que eu pensei, meu Deus do céu, o que eu vim fazer aqui, né?
Eu larguei tudo para vir para cá, né? Eu falei, bom, agora vai, né? Entrei. Bom, fomos jantar fora, num restaurantezinho ali perto, mas no dia seguinte a viagem começou, quando a gente vai tomar o nosso primeiro café da manhã. A gente está numa esquina de Dar es Salaam, que é a cidade ali da Tanzânia, que é a capital. E nessa esquina, assim, eu olho aquele trânsito caótico. Organizadíssimo, né? Organizadíssimo. Um monte de muçulmanos passando, uns rezando com uma espécie de terço na mão. Japamala, né? Japamala é hindu. A deles, dos muçulmanos, eu não sei o nome, para te falar a verdade. Tipo aquilo. Tipo um japamala. Tá. Tipo um japamala. E aí, daí já começou que às 5h30 da manhã teve a chamada das mesquitas, super forte, de manhã, assim, aquele barulho. Falei, Guilherme, o que é isso? Achei que era até uma coisa relacionada a bombeiro, alguma coisa. Eu falei, calma, Bianca, a chamada das mesquitas, né? Eu falei, em árabe. Eu falei, meu Deus do céu, onde é que eu tô, né? Aí, quando eu tava ali, naquele café da manhã, aquelas pessoas, aquelas roupas, aí as africanas passando com as mãos para baixo, uma bacia prateada na cabeça, com roupas torcidas, porque elas eram lavadeiras, umas eram lavadeiras. E sem usar as mãos. Só elas conseguem equilibrar e assim, vão né? equilibrando ali, com um turbantezinho aqui. Eu fui olhando tudo aquilo. Comecei a chorar, sozinha, assim, no café da manhã, olhando. Ele falou, o que foi, Bianca? Eu falei, estou emocionada. Parece que eu não tinha ideia de quão pequeno era o meu mundo. Olha isso aqui. Eu não sabia que o mundo tinha esse tamanho e que tinha tanta diferença, que eu estava me sentindo num outro planeta. Então, ali naquele momento, parece que a viagem começou, sabe? Naquele café da manhã. Virou a chave e você entendeu por que você estava fazendo lá. E que valia a pena. Sim. E porque até o perfil do estilo da viagem trouxe absurdo conhecimento de cultura, a raiz mesmo, né? Porque é fácil você viajar o mundo de outra forma, que não seja essa. É muito fácil, que é o que a maioria das pessoas fazem. Mas viajar da forma que vocês viajam, conhecendo a raiz, não tem como não impactar na tua vida, o dia a dia, até mesmo tua evolução, tudo, né? Sim, sim. Exatamente. E aí foi indo bem assim. A gente já começou a pegar um barco ali, um barco que era um catamarã, né, que todos os africanos pegavam. E já fomos, né, podia ir com uma lancha rápida. A gente pegou o catamarã, tanto que na volta, né, teve praticamente um vômito coletivo no barco, porque teve tempestade. E eu quase morri vomitando. Então, assim, peguei de tudo, né? Na África, né? Peguei de tudo. Foi uma experiência, assim, de autossuperação física muito grande, sabe? Eu imagino. E aí, o que foi acontecendo? A viagem que não tinha data de volta, a gente não sabia exatamente quando a gente ia voltar. A gente voltou 1 ano e meio depois, ficou 4 meses no Brasil e fez mais 1 ano. Então, deu quase 3 anos no total. E aí a gente passou pelo leste da África. Foram quantos países? Na viagem foram 45. Né? Os 90 foi na vida, né? Mas na viagem foram 45. E então a gente fez o leste da África, depois o sudeste asiático, depois o Oriente Médio, depois a Ásia Central e deixa eu ver e leste europeu. Aí todo esse teu conhecimento você uniu para esse projeto. Para esse projeto no Meu Papel no Mundo. Porque aí o que aconteceu? Eu fui estudando religiões comparadas ao longo da trajetória. Porque como a gente só usava transporte público para ir de um lugar para o outro, existiam muitas viagens longas, de 12 horas, 16 horas, 14 horas. Era a oportunidade. Aí eu botava meu fone de ouvido e ficava ouvindo as aulas de religiões comparadas. E aí eu ia perguntando no caminho, né? Eu procurava, então, como a gente sempre ia visitar templos, eu perguntava se dava para conversar com algum sacerdote e perguntava se aquilo que eu estava estudando explicava, se eu tinha entendido corretamente. E aí eu fui fazendo essa pesquisa de campo. Uma imersão absurda. Absurda, e foi muito legal. Só que o que foi acontecendo? Na medida que eu fui estudando a religião dos povos, cada povo tem um caminho para explicar a sua espiritualidade, para explicar o que é Deus na visão deles. E na medida que ele foi me explicar, esse curso, né, esse professor foi explicando as religiões, aí ele dava bibliografias para você ler, né, de cada uma delas.
eu fui me apaixonando por Deus. Porque naquela época eu era assim, como eu vou dizer, uma deísta, uma pessoa que acreditava em Deus. Sim, mas não tinha, ali. Tava ali. Não tinha nenhuma relação. Achava que Deus tinha criado o mundo e deixado por nossa conta, verdade, e tinha ido fazer outra coisa. E por isso que era assim, essa loucura. Quando você começa a estudar, você vai entendendo o funcionamento da coisa, mas desde essa essência. O que é Deus? Onde está Deus? Como que a gente o reconhece? Porque Deus não é uma criatura que a gente pega na mão e diz, tá aqui. E não, né? É uma receita de bolo, porque e cada um sente e se conecta de uma forma. Né? É mesmo um exemplo. Não é porque você reza dentro de casa e não frequenta a igreja que você é mais ou menos cristão, tem mais ou menos fé. Sim, né? sim. Cada um sente e enxerga de uma forma. Sim, depende de como você vivencia aquilo, né? Sim. De como se dá essa relação. Você viveu um mix, né? Várias culturas, várias oportunidades, vários templos, acredito que você tenha conhecido, tenha passado, e cada um com aquela pitada que fez a diferença em todo esse projeto. É, porque daí como cada religião vai explicando de uma forma, parece que você vai... Primeiro você... Como se quase, vamos dizer assim, uma pessoa. Você vê ela de frente, depois você vê ela do lado direito, depois você vê ela de costas, depois você vê ela do lado esquerdo. Mas sabe o que depois me você vê ela de cima. Atenção. Sim, perfeito. Né? E se tiver mais pessoas juntas, elas vão estar tendo outro tipo de visão, né, do que está ali. Mas sabe o que me chama muita atenção? Porque essas imersões, eu acho assim, que é uma coisa muito poderosa e necessária na vida das pessoas. Principalmente pós-pandemia, várias situações, assim, que a gente até pode falar isso no próximo podcast, de tanta coisa que mudou pós-pandemia, né? E o que eu vejo em toda essa tua experiência, a forma que você agregou isso, que você trouxe para dentro, o teu olhar, a empatia, o pouco tempo que eu consegui ali dar uma pesquisada, Bibi, não tem nada parecido com o que você propõe, que você coloca nessa tua imersão para as pessoas. São vários diamantes. Porque acho que uma coisa que diferencia muito esse curso, Meu Papel no Mundo, que a base dele não é uma base de um conhecimento de um livro. De um conhecimento de um livro. Você viveu todo o processo. Eu vivi o processo em mim. E eu pego da filosofia dos povos clássica. Porque quando você vai estudar, por exemplo, o cristianismo, você vai ter que entender um pouco de filosofia grega. Porque os filósofos gregos vão dizer o que é o ser humano. E depois, quando você tem lá, quando o cristianismo vira uma religião de Estado a partir de Constantino, no século III, ali, naquele momento, dali para frente, você já começa a se basear numa visão cristã de homem, mas o homem da filosofia grega, que é corpo, alma e espírito. Quando você pega a psicologia moderna, que você aprende num curso de psicologia hoje, o homem é o quê? Corpo e psique. Corpo e mente. Então, corpo e emoções. Corpo e pensamento. Corpo, emoções e pensamento, que tudo ali que seria na psique. Então, como se você colocar um ser humano resolvendo suas emoções e fazendo academia, ele está resolvido. Claro que não. Não. Né? Então, ele tem um espírito. E o que é o ter esse espírito? Né? Então, as filosofias vão dizer que o espírito é a parte que é capaz de olhar-se de fora. Quando uma pessoa chega para terapia, num psicólogo diz assim, eu estou vindo aqui porque eu preciso de ajuda, porque eu não estou conseguindo lidar com essa situação, quem está falando isso é o espírito? Mas é como se fosse assim, uma pergunta, tá? Tá. É como se chegasse lá, doutora Bianca, eu estou precisando de ajuda. Essa ajuda que eu estou buscando, você me entende da forma de... Como se você fosse me ajudar a enxergar a Marcele de fora? De fora, Na verdade, a psicologia, ela é sempre... No momento que você está me trazendo por que é que você está ali e por que você pensou em fazer terapia... A Marcele enxergar os sentimentos, os pensamentos de uma forma... Não é fria a palavra certa, mas uma forma limpa.
Aham. Né? Sim, sim. Uma forma limpa. Que esclareça. Aham. Né? Porque, na verdade, na hora que você está falando do porquê que você está ali, só o fato de você fazer o esforço de falar, você tem um esforço de elaboração. Você está ali dizendo assim, olha, eu estou aqui porque eu estou me sentindo assim, assim. No momento que você está falando, eu estou me sentindo assim, assim, assado, você está buscando palavras para explicar o que você está sentindo. Você pode chorar, você pode contar alguma coisa, mas você traz aquilo para um psicólogo, normalmente, tudo misturado. E você entende que é um ato de coragem, né? Coragem. Porque a gente até comentou agora há pouco, né? Quantas pessoas, por mais próximas que sejam, estão sorrindo, estão vivendo, mas tem uma coisinha ali que não consegue externar. Não consegue externar. E chegar para um profissional, falando, por favor, me ajude. Então, o espírito é o quê? É a gente conseguir iluminar aquele emaranhado de coisas que está dentro. É conseguir simplesmente... Eu vou dar um exemplo, que eu acho que só para você ver como é sutil, tá? Mas eu lembro de uma situação que me marcou bastante, que foi o seguinte. Eu tinha uma paciente que chegou para mim em crise de ansiedade, né? Chorando muito, porque ela tinha terminado um namoro, né? E aí, qual que era a queixa dela? Poxa, eu terminei um namoro que durou 1 semana. E eu faz 4 semanas sem parar de chorar. E isso não faz sentido. Como que eu vou estar arrasada por um namoro de 1 semana? Tudo bem que tinha sido um namoro intenso, o sujeito prometeu mundos e fundos para ela, aquela coisa toda. Quando eu fui conversando com ela e fui entendendo, ela vinha de uma família muito rica que tinha perdido seus bens. Tinha entrado em falência. Acionou aquele gatilho da perda. Já fazia uns 4 anos na época. E esse sujeito era um sujeito não só muito bacana, mas muito rico. Ela não tinha essa consciência quando ela estava me trazendo. Quando ela estava ali contando, ela nem percebia isso. Mas aí chegou uma hora que eu olhei para ela e falei assim, isso já na 3ª, 4ª sessão, eu falei assim, olha, me parece que você não está sofrendo pelo fim de um relacionamento, mas pelo fim da possibilidade de viver uma vida emprestada. Claro. Essa menina me olhou, caiu umas lágrimas. Eu falei que estava terminando a sessão para ela pensar. Na sessão seguinte, ela falou, Bianca, eu não estou me chorando. Tá resolvido. Tá resolvido. Porque você me fez eu entender ali que eu estava chorando porque realmente eu queria uma vida emprestada e que eu não vou mais ter vida emprestada. Eu vou buscar a minha. Então, foi muito bonito quando a gente aciona o espírito. Sim, você está aqui... Você está na emoção ali mergulhada. Tem a visão do macro, né? O cara quando terminou com ela, né? Para ela, ele tirou o projeto de vida dela. Foi embora tudo. Ela não tinha mais futuro. Claro que daí você vai ficar super triste. Mas quando ela vê, como assim que você não tem mais futuro? Como assim que você não tem mais futuro? E assim, claro, tinha uma história pessoal ali enviesada. Os pais tinham perdido todo o dinheiro. Então, ela estava sofrendo por uma mudança de condição, de status financeiro e de possibilidade de vida. Ela estava acostumada à riqueza. Ela era uma menina do quê? De 28 na época. Com tudo, com todas as aberturas para tudo. E do nada ela estava cheia de restrições. Surge esse indivíduo que está mostrando para ela assim, acabou as restrições. E daí ele vai lá e coloca o mel o chupetinho e depois tira. Claro que daí ela pensou que ela estava de novo sozinha. E dali foi muito interessante, porque até então ela não tinha trabalhado, porque os pais tinham muito dinheiro, ela trabalhava na empresa dos pais. E ali a empresa fechou. Ali ela decide trabalhar, ela decide virar, porque buscar, o seu lugar no mundo. Porque às vezes a riqueza, para certas famílias, faz com que você pense, para filhos de certas famílias, porque nem todas as famílias ricas fazem isso, que você não precisa trabalhar e não precisa passar pelo que o outro passa. Então ela estava até ali assim, não, vou dar um jeito nisso aqui, mas eu não vou precisar trabalhar. Você precisou trabalhar. E a vida dela começa, e essa menina então vai trabalhar na faculdade que ela tinha feito, que na época era direito, e se torna uma advogada bem-sucedida, com o esforço dela, né? Isso é o espírito. É você fazer a pessoa enxergar o que está acontecendo ali. O que tá, da onde está vindo tanto sofrimento, né? Esse é o papel, vamos botar assim, de um psicólogo, né? Fora acolher, fora lavar esse choro, fora deixar
isso desaguar, né? Que é tão importante quanto enxergar, né? Quanto Porque não enxergar. adianta você enxergar e você ter medo, não querer mexer naquilo para resolver. Claro. E aí, então, voltando para eu não perder o meu fio da meada aqui, o que acontece? Juntando, então, o estudo das religiões e da filosofia, porque para você estudar a religião de um povo, você sempre vai mergulhar na filosofia daquele povo. Tem. É sempre junto. E que religiões que eu estudei na época, né? Foi o hinduísmo e o budismo, que o hinduísmo é a mais antiga. Depois, judaísmo, cristianismo e islamismo, que são 3 religiões irmãs, porque elas são fundadas ali em Abraão, tá? Que são chamadas religiões semíticas, né? Só para você imaginar como essas coisas que a gente acha que é tudo meio que folclórico. Eu tô aqui imaginando um monte de coisa, né? Eu não consigo nem te interromper. Lembra a Arca de Noé, né? Noé tem um filho chamado Sem, S-E-M. Dali, da linhagem de Sem, chega Abraão. Então, por isso são religiões semíticas, filhas de Sem, né? Então, o Abraão funda o povo judaico, né? Jesus, né? É filho de Davi, filho de José, mas não é filho de Deus, né? Mas assim, é da linhagem de José, que é judeu. E depois vem os muçulmanos que acreditam nos profetas do Antigo Testamento, acreditam em Cristo, mas como mais um profeta, o mais importante, depois de Mohammed, né? Mas não o Filho de Deus. Então essa é uma diferença fundamental. O Islã não acredita que Jesus é filho de Deus, mas um profeta. E o cristianismo acredita que Cristo é filho de Deus. E os judeus acreditam que o Messias um dia vai chegar, que não é o Cristo. Por isso não se converteram. Os que acreditaram que Cristo era o Messias se converteram ao cristianismo. Simples assim. Gente, se for parar para pensar, é tudo muito louco, né? É tudo muito louco. É tudo muito louco. Porque, né, aí você tem vários cristianismos, porque daí tem várias, né? Se você pegar um ponto desse, você passa a noite, o dia, conversando, porque aí você, história, daí tem a tua visão, daí tem a minha, tem de quem tá junto. Gente, é de pirar. É de pirar. E aí... Deus, você viveu tudo isso, assim. Viajando. Imagina, eu estudando isso viajando, né? E daí eu fui conhecendo, né? Porque foi muito legal, porque a gente foi para lugares muito especiais. Né? Eu queria muito falar das religiões dos povos, sabe? Dessas coisas que... Porque indo, você né? quer falar. Eu gosto muito disso, sabe? E aí o que acontece que eu acho que é muito emblemático no Papel no Mundo, no curso, fazer tá? mais live. O que é muito emblemático no Papel no Mundo? Que tem uma religião específica, que é o hinduísmo, né? Que ele tem que ele é ponto fundamental para o curso Meu Papel no Mundo. E que tem a ver com essa menina que chega na Disney e diz assim, eu não estou feliz por estar na Disney. Enquanto que tá todas as pessoas felizes por estarem na Disney. Você se sentia até meio que ingrata? Ingrata. Tanto que qual foi a hora que eu mais gostei da viagem? Quando a gente foi para um teatro na Broadway e era a peça Cats, que eram vários gatos no farvelho. Apesar de ser inglês, eu tinha 10 anos, então não entendia muito direito o que eles estavam dizendo, mas eu estava vendo. Foi a hora que eu mais gostei, porque foi muito profunda aquela peça. E o pessoal achou assim meio demorado, meio chato. E eu disse, meu Deus, que lindo esses gatos, entendeu? Pelo que eles tinham explicado, né? E aí, então, eu fui vendo assim, peraí, existe uma diferença de interesses entre as pessoas. As pessoas colocam o seu coração em lugares diferentes. Sim. A sua vontade está em lugares diferentes. E isso muda tudo. E aí, quem explica isso depois para mim, que daí ajuda fundamentalmente ao construir o curso e ainda dar esse nome, Meu Papel no Mundo, é o hinduísmo. Porque o hinduísmo, o que é o hinduísmo, que é diferente do cristianismo? No cristianismo, você estuda muito assim, o que é Deus, o que é o Cristo, o que é Jesus. E como que a gente, então, se santifica. No hinduísmo, você precisa entender muito o que é o homem, o que é o ser humano, para, a partir do homem, chegar a Deus. E daí você vê que tudo é uma engrenagem, né? Tudo é uma engrenagem. E aí o hinduísmo vai dizer assim, que existem 3 vocações humanas fundamentais. 3 modos de ver a vida. E daí ali, o ET, que sou eu, deixou de ser ET. Foi quando eu compreendi essa parte do hinduísmo, que é todo o fundamento do meu trabalho no Papel no Mundo e depois no consultório, quando eu trabalho com projeto de vida. Existem 3 tipos de pessoas, o hindu vai dizer. Uma que vai olhar para o mundo e vai dizer assim, meu Deus,
Olha quanta coisa o mundo tem para oferecer. Que maravilha. Que maravilha! Tem natureza, tem montanha, tem carro, tem shopping, tem restaurante, tem viagens, tem prédios, tem parque de diversão, tem jet ski, tem surf, tem velejar, tem... Meu Deus, tem tanta coisa. Qual que é o goal da vida? Trabalhar para poder ter uma liberdade econômica, para poder usufruir dessas coisas da vida com as pessoas que eu amo. Esse é um tipo, que eles vão chamar de os Vaixas. Vaixas? Vaixas. Eu sabia que era. Esses são os Vaixas. Tem um outro tipo que vai olhar para o mundo e vai dizer assim, meu Deus do céu, mas tem um monte de problema. Tem impunidade, tem corrupção, tem fome, tem miséria, tem violência, tem insegurança pública. Gente, tem muita coisa para organizar. Esse mundo precisa organizar para que as pessoas possam viver dignamente. Aqui são os chátrias. 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 Esses vão ocupar sempre funções coletivas. Então serão os políticos, os delegados, os juízes, os promotores. Pode estar aqui jornalistas, por exemplo, fotojornalistas, né? Os governadores, em geral, pessoas ligadas aquela pessoa que trabalha com pessoas de vulnerabilidade, assistente social, sempre em funções que vão trabalhar o bem coletivo. Tá. São os chátrias, né? Então, por exemplo, você pega um Nelson Mandela, que tentou terminar na África e terminou com o apartheid. É um chátria. Ele aceita ficar 27 anos preso para continuar lutando pelo apartheid. Se ele saísse de dentro da prisão, o apartheid, a luta pelo apartheid terminaria. Ele disse, não, eu fico 27 anos preso para isso terminar. Isso é chátria. Eu dou a minha cara para bater. Um político, quando está falando na televisão, quando está falando num comício, ele pode levar um tomate na cara, ele pode levar uma vaia, mas ele dá a cara dele para bater. O Vaixa, não. O Vaixa está trabalhando, seja com o que for. Ele pode ser um comerciante, ele pode ser um empreendedor, ele pode ser um empresário, ele pode ser um gerente de alguma área dentro de uma empresa, ele pode ser algum técnico de alguma coisa, um especialista de alguma coisa. Sim. Né? É bem grande o leque. E daí tem o terceiro, que daí foi aonde eu disse assim, nossa, agora me entendi melhor. O terceiro, ele olha e diz assim, nossa, realmente o mundo oferece muita coisa, não tem dúvida, tem muita coisa para desfrutar. Não tem dúvida que o mundo tem muito problema para resolver. É verdade, tem mesmo. But enquanto que o primeiro está olhando e dizendo assim, o poder está no mundo e eu, a partir do trabalho, posso acessar esse poder, que é o Vaixa. E o segundo, que é o Chatra, está dizendo assim, o poder está na minha própria ação de mudar esse mundo e organizá-lo. Eu posso. O terceiro está olhando e dizendo assim, apesar de tudo isso, o poder transcende homem e mundo. De onde eu vim, para onde eu vou, quem sou, não fui eu que criei o mundo. Eu cheguei aqui num determinado momento e saio num determinado momento que eu nem sei qual vai ser. Então eu quero conhecer esse poder. Ali estão. Uau. Ali estão. Parece. Ali estão sacerdotes, monges, padres, pastores, pensadores, filósofos, escritores, poetas, místicos, professores, alguns tipos de professores, principalmente desse tipo de tema, né? É essa galera, psicólogos, nem todo psicólogo, porque assim, não é a profissão que diz se você é chatra, Vaixa ou Brahmani. É por que você faz aquela profissão. É a razão pela qual você trabalha, né? Dá para dizer profissão. Que são valores? São vocação. É onde você se sente... Quando um Vaixa olha para o mundo, ele está sendo chamado para o mundo. Ele diz, meu Deus do céu, eu preciso poder vivenciar tudo isso. Então, a vocação é vocare, vem de chamado. É onde o teu coração se dirige. Tem a ver com valores. Por exemplo, o Chatra valoriza os valores humanos. O Brahmani, que é esse terceiro, valoriza os valores espirituais e filosóficos. O Vaixa valoriza os valores materiais.
Não que ele é um materialista, ele não precisa ser um materialista. Ele pode ser um materialista, mas ele não precisa. Mas ele valoriza a matéria vista aqui, né? Então, quando eu entendi isso, eu entendi por que tanta empolgação com a Disney para uns. E zero. E eu não, porque o Não teu zero, estado... mas você não era eu que tava... Eu gostei, mas aquilo não me tocou tanto. Agora, quando eu estava lá estudando e entendendo os povos e conversando aquilo, eu estava pirando. Quando eu estava viajando e estava aprendendo, eu estava pirando. Quantas vezes você foi até os 10 anos? Lembrando, pegando aqueles sentimentos, aquelas percepções que já na época te chamou uma atenção e depois de um tempo você vivendo essas experiências. É isso que eu falo. Não é desmerecer nada, mas assim, o teu curso ele tem uma pegada muito diferente, porque não é as coisas funcionam assim porque tal livro, porque tal uma pessoa, fórmula, né? Não, é assim, assado, porque se vive dessa forma, se sente dessa forma, a cultura assim é uma grandiosidade absurda. Eu acabei que tanto que quando as pessoas me perguntam... Quanto tempo, desculpa, quanto tempo é o teu curso? 4 sábados. São 4 sábados. Então, praticamente das 9 às 4:30 da tarde, né? Em Curitiba? Em Curitiba. São 4 sábados. E aí as pessoas sempre... Eu abro o curso falando assim, meu papel no mundo, o que vai falar? Para que eu saiba qual é o meu papel no mundo, eu preciso saber primeiro quem é o meu. Quem que está perguntando? É um ser humano. Então, primeiro eu preciso saber o que é o ser humano. Aí eu vou te dizer o que é o ser humano a partir da filosofia grega, a partir da visão judaico-cristã, a partir da visão hindu e a partir da visão budista e, por fim, a partir da visão da logoterapia, que ela é muito parecida com essas visões, que é essa visão clássica do homem, não a visão moderna. A visão moderna, o homem é corpo e psique, basicamente. Corpo e emoções. Corpo e pensamento. Sim, né? Hoje a gente está muito achatadinho, muito reduzido, né? Então, esse é o meu. Se eu sei o que é o homem, se eu sei o que é o ser humano, eu entendo abstratamente, de forma abstrata, o que é um ser humano e até onde ele pode chegar e até onde ele não pode chegar, quais são os limites do ser humano. Mas esse ser humano é uma pessoa. É a Marcele, é a Bianca, é o João, é o Antônio. Então, essa humanidade dele vai se dar numa vida particular aqui. E o que é ter uma vida particular? O que é ter uma história? O que é ter um nome? O que é ter uma idade? Uma cor? Uma cidade onde vive? Um país? Determinados pais? Determinados avós? Ou teve pais ou não teve pais? Teve mãe, não teve pai? Teve os dois? Foi criado como? Estudou em que escola? Em que cidade? Em que estado? Então a gente vai contextualizando essa pessoa. É um homem? É uma mulher? Meu Deus, mulher tem ciclo menstrual. Isso já torna a mulher completamente diferente do homem que não tem ciclo menstrual. Absurdo. Homem não tem menopausa, homem não é cíclico. Não. Homem não precisa estar voltado para o próprio corpo e para as próprias sensações, porque o homem é sempre o mesmo. É muito diferente. Imagina, é só experimentar uma mulher tomar um anticoncepcional que tem a progesterona e estrogênio, que são os 2 hormônios que bloqueiam, de forma contínua. Ela já se sente assim, sempre numa linha reta, assim, ó. Sim. Ela não tem aqui, né? Tanto que o homem é comparado na filosofia clássica com o sol, que é sempre o mesmo, e a mulher com a lua, que muda de fases, né? A mulher com o feminino, o homem com o masculino. Então a gente vê isso, né? Aí a gente vai olhar para o quê? O que quer o homem? Quais são os desejos humanos fundamentais? O que toda pessoa humana na China, no Brasil, na Coreia do Sul, no Paquistão, no Afeganistão quer. E aí eu vou te falar dos desejos fundamentais, que são sempre os mesmos desejos, né? Basicamente, a gente quer prazer, a gente quer sucesso, a gente quer fazer o bem e a gente quer uma felicidade ilimitada, que é o espiritual. Nem todo mundo vai buscar tudo, mas esses 4 desejos vão estar sempre permeando a vida da gente. Felicidade limitada. Porque o prazer, a gente quando tem prazer, chega uma hora que a gente, né, você está fazendo uma coisa prazerosa, mas ela não perdura. Sim. Então a gente convive com prazer e desprazer. Nesse sentido você está falando. Mas o desejo do homem é uma felicidade ilimitada, que não termine. Né? Um prazer que siga
né? Então, assim, a gente tá lá, vamos botar assim, com os nossos filhos pequenos. Ai, que delícia, filhos pequenos, mas eles crescem. Fora sair de casa. A gente tá lá com o nosso marido, a gente se casa lá, sei lá, com 25, 30, os dois lindos vão envelhecendo, ficando feios, né? A gente tá lá jovem, cheio de energia, nananana, chega uma hora que a gente tá envelhecendo e aí a gente tá ali contando, no meu tempo era assim, no meu tempo era assado. Então, né, as coisas mudam. A gente veraneava quando era na infância em tal lugar. Daí hoje aquele lugar lá cheio de prédio, nem tem mais, aquela praia tá poluída, as coisas mudam. A nossa casa a gente constrói, a gente tem que fazer manutenção. Então, o que acontece? A gente está sempre buscando prazer e lidando com a frustração do desprazer. Então, o que a gente quer, na verdade, no fundo, é que esse prazer não termine. Ou as filosofias clássicas vão dizer assim, é possível um prazer que não termine, uma felicidade que não termine, uma felicidade ilimitada? E daí ela vai para Deus, vai para o espiritual. No campo do espiritual é possível? E daí elas vão tentar mostrar que assim, o homem precisa, no fim das contas, né, de alguma dose de prazer, senão ele não aguenta, ele entra em depressão. Sim, e também sempre com essa dose alta, vai chegar uma hora também que não tem graça, vai querer mais. E faz como? Aí fica escravo do prazer, que é a história da nossa sociedade hoje. Exatamente, porque né? Não é todo mundo que entende que essa montanha russa, principalmente quando você está nos dias numa fase que não são tão boas, a importância disso, porque a hora que você chega lá em cima da montanha russa de novo, você fala, que delícia, né? Só que o que acontece? O maior terror é quando vê a descida. E eu não estou te falando isso, não é porque eu sempre pensei nisso. Não, essa chavinha virou faz muito tempo. Aproveita o processo, caramba, não reclama, né? Sim, exatamente, porque o prazer acaba. Sim, você mas o desprazer também. Eu também. Né? Então a gente, de alguma forma, vai ter que ir convivendo com essas sensações, né? E tá tudo certo, tá ótimo. E tá tudo certo, tá ótimo. A forma de olhar. A forma de olhar. Mas daí, quando você sabe cada vez mais para onde se dirige o teu coração e os teus interesses, mais você pode ir em direção a uma vida que corresponda mais àquilo, né? Mas até você descobrir isso, caramba. É uma descoberta no fundo de uma vida inteira, né? Não. Sério? Não creio, eu falei que precisava. Vai precisar de mais um podcast dessa figura. Sério mesmo, Sandro? Não tem chorinho? Ele tá de brinquedo novo, ele tá todo engraçadinho. Bianca, eu quero te contar uma coisa, que eu tenho uns parceiros sensacionais aqui. Ainda ele fica dando risada, você escutou? Aí o Up é um lugar que eu adoro, bem-estar, fazer meu cabelo, minha make, assim, até preferi ficar até mais tarde ontem e não fui dar um cheirinho neles hoje cedo. ABC Personalizações, que faz as minhas canecas, que eu amo, e essa é presente seu. Ai, obrigada. E o Convino, que é um lugar que eu amo, que os caras lá são sensacionais. Um bom gosto incrível, uma qualidade absurda, uma variedade linda. É um presente do Reconecta Cash, do Convino, para você. Ai, obrigada. Espero que você goste. Com certeza. Foi um prazer grandioso, imenso, tê-la aqui. Quero, mais uma vez, poder ter essa oportunidade de a gente... Não digo continuar, porque cada coisa leva para um outro cenário, um outro caminho, e vem experiências e vem várias coisas que é impossível dizer, vamos dar a continuidade num segundo, né? Não tem como. Muito obrigada pela confiança, por você estar aqui. E março, pelo projeto que eu estou desenhando aí, gostaria que você já colocasse um diazinho na sua agenda lá para o Reconecta. Que legal, que legal. Má, obrigada pela oportunidade de conversar sobre isso, né?
Foi muito bom, foi uma delícia. E sempre que você quiser conversar, fico à disposição sobre esses assuntos, essas coisas que delícia! Que pode, da psicologia, da vida, né? Estamos aqui para de alguma forma poder agregar, né? De algum jeito, né? Nossa! Na vida das pessoas. Absurdamente agrega, sim. Foi um prazer e que março chegue logo aí para a gente poder estar novamente no Reconecta, mas muito antes disso a gente já pode desenvolver uma live, alguma coisa do gênero, assim, que a gente tem bastante coisa para conversar. Sim. Quer dizer, não é a gente tem, né? Porque eu fico aqui só admirando tudo que você tem para falar. Nem fiz muita questão de ficar interrompendo, né? Uhum. Obrigada de coração. Obrigada a você, Má. Um beijo enorme para vocês e até o Reconecta, sexta-feira que vem, ao vivo, às 10 da manhã. Beijo!